cumprimentar todos com a gloriosa e a maravilhosa paz do Senhor. Este evento de hoje, irmãos, nasceu no coração de Deus, e Ele nos incumbiu de realizar esta obra maravilhosa. Eu peço que os irmãos fiquem em pé, e a Escola Bíblica Dominical, juntamente com o nosso setor de educação cristã da igreja, e toda a nossa organização, nós estamos felizes pela presença de todos. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 5, versículo 19, que está dentro do nosso tema do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, aonde estaremos nesses 3 dias aprendendo e nos aprofundando mais na palavra do Senhor. Não é isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Parabéns a todos que estão conosco neste dia, os que estão em casa, conectados na nossa semana teológica. Vamos fazer a leitura juntos. Se os irmãos quiserem repetir, que está aqui no telão, podemos fazer junto isso. Amém? No 3. 1, 2, 3. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, serão chamados grande no reino dos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com a presença de Deus e com o apoio do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Gonzaga, e com toda a nossa equipe de organização, nós agradecemos a Deus pela bênção alcançada neste nosso evento e declaramos aberta a nossa semana teológica com o tema Identidade do Monte. E com essas palavras, declaro aberto a Semana Teológica 2022. Glória a Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, adore a Ele, igreja. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele te trouxe aqui neste fim de semana e vai ser uma bênção na sua vida, na minha vida. Nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Porque um dia o Senhor, Ele se entregou por nós. E aquele véu do templo se rasgou e nos permitiu entrar nos átrios da adoração para sermos livres para adorá-lo. Adore a Ele, adore a Ele, aleluias. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Aleluias, glória a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente.
glória a Deus, aleluias. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e Ele é fiel, independente do que você fez, do que você deixou de fazer. Mesmo que amanhã ou depois você venha a não honrar o Senhor porque você se esqueceu, ou por conta da circunstância que você vive, Ele permanece fiel, porque Ele é bom, aleluias, glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao povo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo Ele é bom. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Declara, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego Aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei. És fiel em
Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe grandemente a todos. Queremos já começar agradecendo, né, os irmãos da equipe de louvor, da Escola Bíblica Dominical, que bênção. Estão aí todos os domingos louvando ao Senhor. E no evento também eles estão louvando o nome do Senhor. Ah, pastor João, porque você não chamou lá alguém de fora? Não, irmãos, é o da casa mesmo. É o da casa, valorizar, como diz o ditado, a prata da casa. E valorizar o quê? Os talentos, né? Falando do termo bíblico, os talentos. Temos muitos talentos na igreja, irmãos. E daqui até domingo, muitos talentos que estão às vezes empoeirado, escondido. O Senhor vai usar a vassoura da palavra e vai varrer, vai varrer, vai varrer. Ah, eu não tenho nenhuma dracma. Você recebeu uma dracma. Você recebeu. Quando o Espírito Santo fez morada dentro do seu coração, da sua vida, você recebeu uma dracma. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Todos receberam um talento do Senhor. E o Senhor, quando você recebe um, se você for dedicado, Ele te dá mais, e te dá mais, e te dá mais, e vai te dando cada dia mais. Amém? Seguindo com a nossa programação, eu estou feliz aqui. Às vezes eu quero falar mais, né? Não posso falar muito, né? Já fomos convidados os palestrantes para falar, né? Então eles que deverão falar. Queremos apresentar com muita alegria os nossos palestrantes, né? E para isso eu convido o pastor Joelson Moabes se colocar de pé. O pastor Moabes é professor da nossa EBD aqui, pastor Cremão, pastor Talarico. Ele é professor aqui na escola dominical, viu? Professor. E também é responsável pela nossa escola teológica. Agradeço o pastor Moabes, sua família, a dedicação que o irmão tem na obra do Senhor aqui na Adna, aqui em Cuiabá e toda a região, né? Poder tomar lugar ali, pastor, no púlpito com a gente, pode indo ali no púlpito. Eu convido o pastor Cassiano Cremão, se coloca de pé, pastor Cassiano, por gentileza, para os irmãos conhecerem o pastor da igreja Adna em Cáceres. Os irmãos de Cáceres já estão por aí? Onde estão os irmãos de Cáceres? Aí está, olha, irmão, olha que bênção, viu? Glória a Deus. Convido o pastor Cremão também a tomar lugar conosco no púlpito. Então, fazer agora formar a nossa mesa de palestras, de debates, né? O Jabes no final ele tem um aviso importante para os irmãos inscritos aqui, presencial, os que estão online também. O nosso sábado será dinâmico, será abençoado também, como esta noite, em nome de Jesus. E também o nosso pastor Edson Talarico, vindo de Dourado. Se coloca de pé, pastor Edson Talarico, pastor da Assembleia de Deus Adna, ali em Dourados. Amém, pastor? Pode tomar lugar ali conosco no púlpito. Os irmãos estão felizes pela presença desses pastores? Vão ficar de pé? Vamos ficar de pé, é uma honra tê-los aqui conosco. Que diremos a eles, irmãos? Sejam bem-vindos, pastor Cassiano, pastor Talarico e o pastor Joelson Moabes. É que ele tem um nome na frente, né? Joelson, eu confundi. Amém, irmãos? Obrigado, podem assentar todos. Glória a Deus. Irmãos, olha, quem não me conhece, eu sirvo ao Senhor na Adna, juntamente com minha família. Meu nome é Jânio, né? O Jabes será apresentado daqui a pouquinho. Cadê o Jabes? Está ali o Jabes, quero apresentar o Jabes. Também é superintendente comigo aqui na escola dominical. Ele é coordenador pedagógico. E outras equipes, os irmãos aí que estão trabalhando, é todo mundo da diretoria, que a gente carrega banco, faz banner, a gente faz tudo, pinta, a gente faz tudo aqui, né? A obra do Senhor, ninguém tem privilégios aqui, não, eu não posso fazer isso, todo mundo coloca a mão na massa mesmo, irmão, mão na massa. Esse que é bom, né, irmãos? É assim que é bom, né? É igual aquele pastor que marca mutirão e ele não aparece, né? Só fica pedindo mutirão. Só vão primeiro a chegar, né? E o último a sair. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós temos um recado especial para os irmãos. Será que os irmãos conseguem já ter o dom de discernimento para saber o que vai acontecer agora? Será que os irmãos conseguem descobrir?
Ô, pastor, não dá, pastor, não dá. Não dá mesmo, irmão, se não for Espírito Santo, não dá. Nós temos um recado do nosso pastor Edivaldo. Ele está lá em Tampa, nos Estados Unidos, juntamente com a nossa pastora, a irmã Eliane, e ele tem um recado especial para os participantes da Semana Teológica, os irmãos que estão em casa online e os que estão aqui. Então, pastor Jairo, vamos ouvir a palavra, um recado de amor e de incentivo do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo, para toda a igreja, em nome de Jesus. Eu quero saudar a vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E infelizmente eu não estou aí com vocês, que era a nossa intenção, mas devido a uma agenda que chocou com o pastor McVega aqui dos Estados Unidos, e precisamos estar com ele, resolver vários assuntos de interesse, inclusive da Adna. Por isso que não estamos com vocês, mas nesse momento eu quero manifestar não só a nossa alegria, satisfação, mas também de que Deus esteja trabalhando fortemente no coração de vocês, abrindo entendimento nessa semana teológica, e que principalmente os professores nossos possam estar ensinando, trazendo algo extraordinário para a vida de vocês, e que vocês possam realmente ter um proveito grandioso nesse momento que nós estamos proporcionando. A ADNA e a Escola Bíblica Dominical está proporcionando para vocês. Aproveitem, tenham um bom proveito, e que Deus esteja não só abençoando, mas também trazendo algo novo para a vida de vocês. No nome de Jesus, esse é o nosso intento, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e que vocês sejam grandemente abençoados e orientados, no nome de Jesus. Podemos dar uma palma bem poderosa aí para o nome de Jesus, agradecendo pela vida do nosso pastor Edivaldo. A irmã Eliane, como ele disse no vídeo, ele está a serviço da obra ali em Tampa. Glória a Deus. Irmãos, somos felizes e o pastor Edivaldo é um pastor realmente que dá apoio, né? Quando falamos sobre a Semana Teológica, né, ele já explicamos para ele, né, o motivo, as razões. Ele falou: pode fazer, meu irmão Jânio, pode fazer, é importante estudar temas específicos para esclarecer os irmãos sobre o tema, um dos temas mais importantes, podemos dizer, o mais importante da Bíblia é aquilo que Jesus falou. Aquilo que os apóstolos escreveram depois é tudo com base naquilo que o Jesus, nosso poderoso e Salvador, estabeleceu como alicerce, como coluna para que a igreja seja estabelecida. Então, irmãos, eu estou muito feliz pela palavra de incentivo que o nosso pastor Edivaldo tem dado a nós. Eu quero de púlpito e de público agradecer a ele e a irmã Eliane e todo o ministério por estar apoiando sempre a Escola Bíblica Dominical. E também, irmãos, eu quero também, em nome de Jesus, agradecer aí, né, o pastor nosso hoje é escalado para estar ministrando esta noite, neste culto, neste seminário, nessa semana teológica, o pastor Edson Talarico. O pastor Edson Talarico, irmãos, é ministro do Evangelho, pastor da igreja Dourados, Adna em Dourados, como falei para os irmãos. Ele é professor de teologia, líder de evangelismo universitário, secretário-geral da agência Pés Formosos, Chialfa Brasil, e inúmeras outras formações em sua área de atuação profissional. E sobre o tema que ele estará ministrando aos nossos corações, será o tema o discípulo e seu caráter, na parte 1, e para isso eu convido o pastor Edson Talarico para se aproximar aqui e já iniciar esta mensagem desta noite aos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer uma oração pelo nosso pastor, em nome de Jesus, e ele com liberdade estará ministrando aos nossos corações. Irmãos, prepare-se, porque o tema é poderoso, né, pastor? É poderoso. O tema é muito poderoso, irmão. Todos esses 3 dias
será de grande impacto para nós. E no domingo, os irmãos terão oportunidade de fazer perguntas dentro de cada tema estudado durante esses dias. Então será uma oportunidade para os irmãos tirarem algumas dúvidas, né, pastor? E dúvidas importantes. Amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor? Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Edson Talarico, que está aqui, Senhor, conosco nesta noite, e ele estará ministrando, Senhor, esta palavra, Senhor, tão maravilhosa, vindo da tua parte, Senhor, escrita pelos discípulos, pelos apóstolos, e Senhor, e ela segue, Senhor, seguiu durante todos esses séculos e milênios, e ainda, Senhor, ela dirige, direciona e conduz, Senhor, a nossa vida espiritual, e até que o Senhor volte, estaremos estudando a tua palavra. Abençoa ele, a sua família, em nome de Jesus, amém. Pastor Edson, com liberdade. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer glória a Deus pela vida do pastor reverendo Edivaldo, pela irmã Eliane, glória a Deus pela Adna Cuiabá, glória a Deus pela Adna em toda a sua amplitude. Graças a Deus, me estou muito feliz em poder viver esses momentos com você. Glória a Deus pelo pastor Joabes, pastor Cassiano, pastor Jânio, a equipe, hein? Eu vi a equipe aguerrida trabalhando desde o início, né? Fazem 2 meses que eles me colocaram a tarefa de me preparar, e eu gosto disso. Nós estamos aqui, eu dou glória a Deus pela vida de vocês, porque nós estamos aqui, queremos estudar a palavra, nós estamos resplandecendo no meio de uma geração corrompida e pervertida, diante da qual nós resplandecemos, pastor Joabes, como astros, como luzes no mundo. Lá em Daniel, o anjo Gabriel, no último capítulo em Daniel, ele disse que aqueles que muitos ensinam resplandecerão, pastor, como estrelas no firmamento. Isso é uma profecia futura, porque agora estamos vivendo como igreja militante, mas tem uma outra etapa para vivermos, e é eterna, pastor Cassiano, é a etapa da igreja triunfante, né? Então eu quero dar glória a Deus pela vida das pessoas que estão conectadas nessa nova metodologia, que possa ser frutífero esse esforço dos irmãos. Vamos utilizar a tecnologia, né, para trazer mais recurso para a sociedade está perdida, falta mestres, falta ensino, e nós estamos aqui trazendo comida boa, estamos aqui trazendo Bíblia Sagrada mesmo, né? Glória a Deus por tudo isso. Você conhece o hino 187? Dá uma olhada aí da harpa cristã. Qual é o título? É o mais perto quer estar? Eu quero pedir a sua licença para louvar o meu Senhor. O meu segundo trabalho tem como título In Praise and Worship. E uma das músicas é essa, que nós vamos cantar junto com você. Fizemos um arranjo, vamos cantar. Quero cantar também, me dê esta licença, eu gosto de cantar. Quando eu canto, eu sinto a doce presença mais próxima. Já estou sentindo com o grupo de louvor da EBD, né? Que canta com esse amor, né? Canta com amor ao Senhor. Eu também gosto de cantar com amor ao Senhor. Libera um playback para nós, por favor. Nearer, my God, to thee, nearer with you. Though it be across
my song shall be nearer, my God, to thee. My dream is living, my Lord, with thee. Though it be the sun gone down, darkness be over me, my rest I scorn. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee. My dream is living, my Lord, with thee. Senhor, eu quero mesmo estar mais, cada vez mais perto de ti. Ainda que seja duro, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Meu Deus, de ti. Amém, aleluia, glórias, palmas para o Senhor Jesus, né? Mais perto de ti. Sarah Flower Adams, 1805 a 1848, faleceu de tuberculose 8 anos depois de ter composto esta música. Viveu há uns 140, 150 anos atrás, mas marcou época e estamos aqui cantando os hinos dessas pessoas na nossa harpa cristã. Oh, amém, 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 amém. Vamos começar, né? Vamos começar as nossas atividades. Temos uma ambição. Irmão, eu quero apertar a sua mão. Eu quero... Os latinos não beijam, né? Eu fui na Argentina e os crentes na Argentina beijam os outros. Eu não tenho muito costume de beijar, mas eu quero simbolicamente beijar você com ósculo santo. Eu quero me aproximar de você, quero vibrar junto com você pela fé que você defende, pela fé que você caminha nela. Quero beijar aqueles que estão conosco linkados através de algum recurso online. Todavia, nós estamos agora abaixando a nossa guarda. Nós não vamos passar só por um aprendizado. Quando eu estudo, eu aprendo. Desenvolver conceitos é muito bom. Eu aprendo com a mente, mas com o coração eu ganho força, eu ganho convicção. Nós não podemos só trabalhar com conceitos nessas atividades, porque a nossa proposta é desenvolver uma comunhão, uma koinonia. Koinonia na horizontal, koinonia na vertical. É uma comunhão que Jesus ensinou para nós, não é uma comunhão una, não é uma comunhão desigrejada, é uma comunhão conjugada, onde o Espírito confirma. Então, nesta comunhão, nós abaixamos a nossa cabeça diante da palavra e deixamos ela nos tratar. Deixa a palavra te tratar. Eu não tenho por hábito ser agressivo, mas a palavra nos toca, a palavra nos exorta e devemos recebê-la como sendo de Deus e não dos homens. Então nós estamos trabalhando com uma coisa tremenda chamada o caráter cristão. O caráter da sociedade contemporânea se perdeu. O caráter está perdido. O caráter cristão, dizem até que nós já estamos entrando na era de Aquários.
aonde já não é mais a era de peixes, de íquios, é a era de aquários. Muitos políticos, muitos homens embrutecidos têm afirmado que já passamos do tempo dos conceitos judaico-cristãos e precisamos defender novas coisas. E nós estamos aqui para fazer a grande recapitulação e para afirmar para nós mesmos, para a nossa igreja, para a nossa família e para a sociedade contemporânea que Jesus continua mais atual do que nunca e Ele vai reinar sobre a terra. Vamos começar então com a projeção de slides nos ajuda, né? A projeção de slides vai me ajudar. Eu estou sendo acompanhado pelo pastor Jânio e nós vamos tentar abordar tudo. Todavia, queremos ir aprofundando um pouquinho. Antes de começar tudo isso, eu queria te dizer que quando você vai fazer o curso básico e avançado do IBAD, né, pastor Moabes? O curso avançado do IBAD, do Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, que vocês aqui têm, são 32 horas aulas por livro. Os cursos de graduação, seja qual for, são 64, né, Cassiano? 64 horas aula, ou então um pouco mais. Aquelas disciplinas anuais são de 120 horas aula de atividade. Um curso de graduação, entre 3.900 a 4.000 horas aula. Então, são formações prolongadas. Aqui, o que nós estamos fazendo não é esgotar o assunto. Queria já deixar logo de antemão essa perspectiva. Nós estamos te incentivando a buscar mais, né? Como diz o hino, para ficar mais perto de ti, Senhor. Então, que este evento não vai conseguir esgotar todas as perguntas, mas vai nos estimular, é um bom ponto de partida. A nossa proposta de contexto é, em primeiro lugar, trabalhar com um contexto bíblico, histórico e geográfico. Hoje nós vamos trabalhar isso aqui. E vamos entrar na área do caráter, conceitos acerca do que é caráter. Aí na próxima atividade nós vamos ficar um momento só trabalhando com as bem-aventuranças. Temos muito o que rever sobre. Eu mesmo tive muito o que rever quando nesses 2 meses fiquei estudando sobre as bem-aventuranças. Mergulhei em conceitos que eu gostaria de ter capacidade para poder transmitir para você. Um dos processos mais intrigantes da comunicação é o processo que envolve o ensino e aprendizado. O ensino é aquilo que o professor está transmitindo. Aprendizado é aquilo que o aluno conseguiu entender. Isso é tremendo. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, que é o nosso professor. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós estamos aqui repreendendo todo o espírito de distração nesta noite. Eu repreendo da minha vida, repreendo também da tua vida. Que o Senhor nos dê uma liberdade no espaço para podermos captarmos aquilo que o Espírito realmente está querendo nos dizer. Essa atividade é uma atividade espiritual. Então, no processo de comunicação, tem o transmissor, o receptor e a mensagem. Entre o transmissor e o receptor, existe o ruído da mensagem. É uma perda daquele conceito até que chega no receptor. Então, que tenha um mínimo de ruído ou de interferência na nossa mensagem. E no final nós vamos falar sobre esse tema. Esse tema será repetido pelos nossos colegas palestrantes, pastor Cassiano, pastor Joelson, vai ser repetido sobre outras óticas, né? Então, vamos ao próximo? Então, começamos com isso aí. Na nossa apostila, nós citamos, abre aí, por favor, vamos usar esse recurso da apostila, porque nós estamos falando que, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus do ano 2016, a Bíblia é a única revelação escrita de Deus.
dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Os seus livros foram produzidos sob a inspiração divina. Os autores da Bíblia escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Quando você vai para um curso de teologia, que eu recomendo a todos que façam o básico, faz o avançado, vem para a EBD, porque aí você vai procurar, você vai conseguir compreender o que é inspiração verbal, inspiração plenária, né? É uma coisa plena. Alguns teólogos modernos têm questionado esses valores, e nós somos teólogos de que tipo? Aproveitando a oportunidade, nós somos liberais. Os assembleanos em geral são liberais, são conservadores, são ortodoxos ou são fundamentalistas? Nós somos cristãos fundamentalistas. O conceito está desgastado por causa das iniciativas de outros grupos terroristas, que associam o conceito de fundamentalista a aquele que usa de violência. Mas nós, os assembleanos, nos prendemos a uma postura fundamentalista. Por quê? Porque nós estamos ligados ao fundamento das Escrituras. Nós não somos só conservadores, nós somos fundamentalistas. E de acordo com o nosso conceito fundamentalista, a Bíblia é um livro, não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O Senhor Jesus já falou para nós que nem o J, nem o tio será omitido da lei. Então a Bíblia Sagrada, quando os jargões assembleanos dizem, a Bíblia fechada é um livro comum, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. Então, o processo da inspiração é único. Acho que isso é bom para a gente começar. Aí nós começamos abraçando. Faço menção ao meu professor, um dos meus primeiros professores, chamado Abelardo San Martin, que vocês não tiveram a sorte de conhecer. E ele pregava para nós lá no bairro Cochipó da Ponte. Abelardo, pai do José e de vários outros irmãos. O Abelardo, então, com muito entusiasmo, dizia: abrace a tua Bíblia, ame a sua Bíblia. Isso aconteceu no ano de 1979. Você nem era nascido ainda, né? E eu já estava lá no Cochipó, dando glória a Deus. Não era glória, era glória a Deus, no jargão cochipoense. Então, a gente foi aprendido com os nossos professores a amar as Escrituras. Pode ir? Próximo. Então, eu faço uma pergunta aí. Por que teria que ter 4 evangelhos? Você sabe que o Senhor Jesus, vindo à plenitude dos tempos, né? O Senhor Jesus veio à terra, nasceu e ficou conosco 33 anos. A trajetória dele foi acompanhada por várias pessoas, e 4 pessoas foram selecionadas pelo Espírito Santo para compor a biografia de Jesus. E aí surge essa pergunta: por quê? O professor Mark Perman, um dos professores das gerações anteriores de pastores, ele dizia que há 4 evangelhos, assim como você tem um edifício, ele tem 4 fachadas. A fachada da frente, lateral direita, lateral esquerda e os fundos. Existem diferentes ângulos de visão, cada um deles tem uma informação. Então o Senhor escolheu esse número 4, que biblicamente é muito significativo. Então, Mateus, que nós estamos tanto estudando, o pastor Jânio falou que é Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Estamos concentrados nesses 3 capítulos, né? Sermão do Monte. O destinatário original de Mateus foi o povo israelense, e ele escreveu aos judeus para apresentar Jesus como o Messias. O destinatário inicial de Marcos foi o povo romano, e ele então, sabe, o povo romano, todos os povos têm uma cosmovisão, é uma forma de enxergar o mundo. Os judeus é o povo da Bíblia, Mateus falou para um povo da Bíblia. Os romanos era o povo das conquistas, o povo da liderança, o povo dos Césares, o povo do Senado. Para esse povo,
Marcos escreveu o seu texto apresentando Jesus como o grande rei vitorioso. Lucas era um intelectual, era médico, bem dotado da cultura helenística daquele tempo. E ele escreveu o mais organizado dos evangelhos, usou a metodologia científica, fez pesquisas e compôs o evangelho de Lucas para mostrar aos gregos Jesus como o ideal do homem perfeito. Uma das frases mais famosas dos gregos é mens sana in corpore sano, mente sadia em corpo sadio, né? Eles pensavam muito na intelectualidade, na ciência, e também faziam muitos exercícios. Lembra do Olimpo lá, dos Jogos Olímpicos, né? Eles trabalhavam essas questões. Então Jesus foi colocado como o ideal do homem perfeito e também a semente da mulher. O João foi, inclusive, sabe o que eu descobri? Eu estava estudando, de repente o Senhor falou a mim: filho, o meu servo Lucas escreveu o evangelho para uma pessoa. Eu falei: nossa, ninguém tinha me falado isso. Mas se você abrir o livro de Lucas, capítulo 1, verso 1, está falando lá do excelentíssimo Teófilo. Alguém diz que é um pseudônimo, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus, mas Teófilo é uma pessoa. No evangelho no livro de Atos, também ele continua dizendo, Atos 1:1, fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, às vezes nós fazemos as coisas para Deus, irmão, fazemos com a nossa melhor de nós, e hoje parece que somos anônimos. Diante de Deus não há anônimos. Nós temos um nome e temos um novo nome. Temos um nome aqui e outro nome lá. Aquilo que fazemos meio no anonimato aí, né? Ralando, tem muito valor para Deus. E o Senhor pega o nosso nome e coloca em evidência. Isso pode acontecer. Lucas escreveu para Teófilo. Depois os gregos aproveitaram. Hoje todos nós nos debruçamos no texto de Lucas. É um exemplo, né? É porque eu tenho trabalhado com poucas pessoas e fico vendo pessoas que trabalham com multidões. E o Senhor fala: meu servo, fique tranquilo, faça só o que eu estou mandando. Não se preocupe com as multidões, porque eu estou te levando para trabalhar com indivíduos. Se você tem esse ministério, curte ele, é excelente, porque os indivíduos são importantes para Deus. Deus não é atacadista, Deus é individualista. Que bom para nós, né? Que somos anônimos. Então, por fim, o evangelho mais em apreço de Mateus foi escrito entre os anos 60 e 70. E há muitas ideias que nós não vamos continuar assim, para não ficar muito demorado essa parte. Mas João foi, no ano entre 90 e 95, João escreveu o seu evangelho sob encomenda da igreja. E a igreja, os outros todos já tinham morrido, tinham sido executados, né? Só ele morreu de morte natural. Os outros apóstolos todos foram executados. E a igreja pediu a João, o ancião, que colocasse as coisas mais profundas acerca da divindade de Cristo. Então, ele escreveu esse evangelho. Ele é chamado de não sinótico. Os outros 3 são evangelhos sinóticos. Sim, junto, ótica, visão. Tem uma visão parecida, desde o nascimento até a morte e ressurreição. No caso de João, ele já começa logo falando que no princípio era o verbo. Ele não trabalha com Jesus terreno, ele trabalha com Jesus eterno, apresentando ele na sua origem divina, né? É mais ou menos isso. Pois bem, as diferenças entre ambos, pode virar o próximo. Glória a Deus, hein? O Sermão do Monte está principalmente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, ele está concentrado nos 3 capítulos. No Evangelho de Lucas,
ele está dispersado, vamos dizer assim, em vários textos, no decurso do texto. Isso é importante, porque também tem a questão da finalidade. Como o Mateus foi escrever para os judeus, ele precisava apresentar Jesus como legislador. Os judeus estavam acostumados a pegar a Bíblia e pegar em primeiro lugar a Torá, que são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali havia um resumo da lei escrito por Moisés. E essa lei foi sendo repetida depois em outros textos bíblicos. E agora surgiu um novo legislador. Por isso, essa foi a estratégia de Mateus. Porque Mateus queria colocar uma adição, um complemento, um aprofundamento à lei do Antigo Testamento. No livro de Mateus existem muitas vezes o texto: para que se cumprisse aquilo que foi dito aos antigos pelos profetas, justamente porque ele queria colocar essa ênfase, né? Ele fazia uma grande ligação, uma linkagem com o Antigo Testamento. Agora, eu preciso falar com você sobre esse contexto social, esse contexto histórico. O que tinha na cabeça dos homens que Jesus estava comunicando? Primeiro, as pessoas que Jesus estava comunicando o seu sermão eram pessoas que conheciam a Bíblia. Eles eram profundos conhecedores da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus pôde lançar conceitos que eles entendiam, outros povos não entenderiam, os judeus entenderam. Eu creio que o Sermão do Monte trouxe um grande resultado. Mas o que tinha dentro? Quais eram as expectativas daquelas pessoas? Vamos entrar nisso? Para entrar nisso nós temos que olhar a história do povo. A história do povo. E o que o povo almejava naquele tempo? Eu coloquei aqui um esquema falando que nos anos 1000 antes de Cristo começaram a surgir os reis. Adão, 4000 antes de Cristo, né? Abraão, aproximadamente 2000 antes de Cristo. Moisés, 1470, 1450 antes de Cristo, Moisés. E em seguida veio o Êxodo, veio os 40 anos e veio a entrada na terra com Josué. Morreu Josué, quem vieram? Vieram os juízes. Aí, aonde você vai estudar esse tempo? No livro dos juízes, os vários juízes. E depois entra Moisés, 1500 aproximadamente. Aí, você vê no ano 1000, o primeiro rei, Saul. Então, estamos tratando do assunto reino. Reino é governado por rei. Isso é um problema para nós aqui no Brasil, porque nós somos governados por um regime democrático, regime presidencialista. E no presidencialismo há uma alternância de poder. Se você estivesse na Inglaterra, você poderia ver. Se você estivesse em Bahamas, se você estivesse na Espanha, acho que a Espanha também, alguns países do Oriente Médio. Mas aqui no Brasil não tem rei. Eu estou mudando o conceito, falando de governo, porque o governo a gente entende melhor. Então, o governo do rei. Aí, você vai ver, olha, que o primeiro rei foi Saul, Davi, o filho, Salomão, o seu filho, Roboão, o seu filho. Depois, deu problema. Decadência. Eu quero te trazer a uma conclusão comigo. Aconteceram problemas de decadência. No ano 720 antes de Cristo, as 10 tribos foram deportadas. A terra vomitou os seus moradores, assim como os outros moradores foram deportados para o povo de Israel ingressar.
as 10 tribos perderam o direito da terra e foram deportados. Eu acho que esse texto, passa 2 slides que eu tenho esse texto. Mais um slide. Mais um. Não, eu não pus o texto aqui. Pode voltar, por favor. Então, desculpe, está aqui. O rei, 2 Reis 17, verso 5, o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria, sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei conquistou Samaria, deportou os israelitas para a Síria, ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Diz o texto bíblico que depois disso nunca mais teve um retorno daquele povo. Não vamos entrar nesse detalhe, mas você viu que uma parte de Israel perdeu. Vamos para o esquema? Vamos olhar o esquema? Esse esquema está tratando do governo de Israel, em que a gente mistura cronologia histórica com profecia. A história é aquilo que já aconteceu para mim e para você. A profecia é aquilo. Qual é a área da teologia que trata das profecias futuras? Escatologia. É um universo à parte, né, pastor? Nem adianta querer entrar muito nisso agora. Mas nós precisamos entrar um pouco nisso para entender o Sermão do Monte. Que o Sermão do Monte, ele foi pronunciado por um rei que ainda não assumiu o poder. A igreja não reflete muito em cima disso. Nós vamos ser governados por Jesus aqui na terra. E isto ainda não aconteceu. Então veja assim, eu tinha te perguntado, deve estar faltando uns 10 minutos, 15. Aleluia, tenho tempo. Isso é tudo que um professor gostaria, ter tempo. Segura. Antes da meia-noite nós terminamos, né, pastor? Bem antes. Calma que ainda vai dar para, né? Tá. Mais 20 minutos? Aleluia, amém, glória a Deus. Então dá para eu tranquilizar. Esse esquema foi preparado com carinho. Eu e o meu diácono Johnson, que gosta de mexer com esses programas gráficos lá, CorelDRAW, né? Ele me ajudou a fazer um esquema para ilustrar as coisas. Então, em amarelo, vivendo em Israel, mas não sendo autogovernado, de 1500 até 1000, eles viveram no regime dos juízes. Era uma coisa tipo improvisada. Eles assumiam um poder, não havia uma alternância muito, sabe? Pega e lê lá no livro de Juízes. Os próprios israelenses consideram que faltava um rei. Logo depois de Samuel, eles convenceram o último juiz, Samuel, a instaurar o reino. E o homem escolhido foi da tribo de Benjamim, Saul. Foi o primeiro rei. Em seguida, Davi o sucedeu. Então começa aqui o tempo de Davi e aqueles reis que nós já falamos. Chegou em 722, cortou a sequência. O povo foi deportado. Isso foram as 10 tribos do norte. E Judá, junto com Benjamim, Judá perdeu o direito à sua terra entre 605 a 586. Houve a primeira invasão em 605 a.C. Você vê lá no livro de Daniel, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos nesse ano aí. E no ano de 586, aconteceu a assolação de Jerusalém, quando Nabucodonosor entrou com tudo, destruiu o templo. O relato disso, mais chocante, está no livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Jeremias trata muito desse intervalo aí, né? Entre o final dos governos de Judá e o início no tempo de Nabucodonosor. Você vai estudar isto em Daniel,
Jeremias e Ezequiel. Esses 3 livros. O retorno aconteceu 70 anos depois, por uma profecia. O Senhor falou, 70 anos. Eu tenho sido disciplinado por Deus sobre o tempo. Eu estava orando ao Senhor e falando, Senhor, já não é tempo de tu operares. Eu estou precisando do Senhor me responder. O Senhor falou comigo, meu servo, eu trabalho com um cronograma. Eu não faço as coisas antes da hora. Lembre-se que o povo ficou 40 anos no deserto. Lembre-se que o povo ficou 70 anos deportado. Lembre-se que vamos ter 7 anos de grande tribulação. O que eu fiz? Amém, Senhor. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Estou aqui para te servir, seja lá como for, porque às vezes nós temos muita pressa. A civilização ocidental é apressada, estressada, fast food, tudo na hora. E Deus não trabalha desse jeito na sua vida espiritual, nem na minha também. Estou falando da minha, né? E estou falando para você. Aí nós temos essas cronologias aí, 70 anos de exílio em Babilônia. Agora eu queria te acentuar nesse mapa, nesse esquema, que o período de autogoverno foi quase 400 anos aqui, dá uns 300 anos aqui, e agora aqui, entre 1948 e agora, acho que está dando 74 anos, me ajuda aí nas contas, 1948 até 2022, quando Israel recebeu de novo o direito de morar na terra. O que te parece sobre tudo isso? O povo de Israel quase não tem sido autogovernado. Esta é a nossa conclusão. Olha aí. Desde o ano 70 depois de Cristo, com a dispersão, com a entrada do Império Romano para destruir Jerusalém e o templo, até 1948 eles ficaram espalhados pelo mundo. E será que daria para a gente ler Daniel 7,14? Daniel foi escrito aos arredores dos anos 500. Daniel 7,14, ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram o seu domínio, é um domínio eterno, que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Essas palavras foram proferidas pelo anjo Gabriel a Daniel, nas revelações que ele recebeu. E Jesus veio à terra dizendo, eu sou o rei. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso, ele repetirá isso. E nós temos pensado pouco nisso. O Senhor Jesus virá governar na terra por 1000 anos, e depois dos 1000 anos ele vai continuar reinando na terra. E ali os judeus que nunca tiveram um autogoverno serão governados pelo filho de Davi. Isso é tão importante que quando você pega o livro de Mateus, abre no capítulo 1, verso 1, está escrito o quê? Livro das gerações de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A coisa marcante é que Jesus é filho de Davi, e o Senhor prometeu que não faltaria alguém para ocupar o trono, em toda a eternidade, o trono de Davi. E Mateus coloca essa genealogia, coloca assim, fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, que gerou não sei quem, até chegar em Davi, até chegar em Abraão. Essa é a proposta de Mateus, a genealogia de Mateus. Isso tudo é muito importante nós considerarmos. Por favor, vamos ao outro slide. O esquema já deu para a gente entender. Por que nós colocamos, né? O esquema é para nós vermos. Inclusive tem fatos marcantes. Volta ao esquema, por favor. Os fatos marcantes são as deportações, as perdas, né, de território. Aí depois de 70 anos, quem relata é o livro de Esdras e é o livro de Neemias, né?
esses livros. O livro de Amós também trata desse tempo de retorno, né? Todos esses, a maioria dos profetas menores abordam esse tempo de retorno, né? O próprio livro de Zacarias, o livro de Malaquias, que é o último deles, né? E aí você sabe, depois de Malaquias, acabou. 400 antes de Cristo, silêncio profético até o nascimento de Jesus. Só que as coisas foram acontecendo. No ano 333 entra começa a reinar o grande Alexandre. Alexandre o Grande, durante 10 anos, ele conquistou todo o mundo, entre 333 e 323. Quando ele faleceu, aos 33 anos de idade, ele faleceu. E o seu reino se dividiu em 4 partes. Tudo isso foi antecipado, foi profetizado por Gabriel. E Israel ficou sob a influência da dinastia dos sírios e a dinastia dos egípcios, a dinastia dos Ptolomeus. Israel ficou sendo jogado de um lado para o outro, né? O livro apócrifo dos Macabeus relata os Macabeus era uma dinastia de sacerdotes e relata os sofrimentos durante esse tempo. O livro de Flávio Joséfo, a história do povo hebreu, editado pela CPAD, também aborda estas questões muito interessantes do silêncio profético. E no ano 63, Pompeu conquista Jerusalém. E isto é muito importante, porque quando Jesus nasceu, o Império Romano governava lá. Agora nós pisamos no chão, né? O Império Romano estava dominando. Pode agora virar para o outro? Então eu quero, nestes mapas, falar um pouco de geografia. Vai ser legal, pelo seguinte. Os locais da Palestina na época e as localizações. Você sabe que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Lucas, né? Jerusalém, 800 metros de altitude. Jericó, 300 a 400 metros abaixo do nível do mar. Dá um desnível de 1.200 metros. Jerusalém é uma cidade cercada por montes. E aí, quando você vai descer até o mar, você vai chegar no início do Rio Jordão, vai haver um declive. E você desce até o Rio Jordão para subir até a cidade de Cafarnaum. Se eu não me engano, são 186 quilômetros. Eu pus na apostila. Isso, 186 quilômetros. Então, quando você vê, eles saíram de Cafarnaum. Por exemplo, Pedro disse, vou pescar. João, Evangelho de João. Os companheiros disseram, nós vamos também. E quando eles chegaram no Mar da Galileia, Jesus estava lá. Mas Jesus estava em Jerusalém, estava todo mundo em Jerusalém. Para sair de Jerusalém até a Galileia, até lá naquela cidade de Cafarnaum, ou no mar de Tiberíades, são 180 e poucos quilômetros. Eu tive a curiosidade de fazer essa busca pelos aplicativos, descendo pelo Rio Jordão. Tem outro caminho também, só para você ver como era precário. Você sabe, né, que Jesus, quando veio à Terra, ele recebeu um carro 0 quilômetro do Pai, para trafegar pelas áridas áreas, inclusive com ar-condicionado, né? Aqueles carros de alto luxo. Claro que não. Uma caminhonete, cabine dupla, né, bem equipada. Então, não se fala de viajar em camelo naquele tempo. Quando Jesus chegou em Sicar, diz que ele estava cansado do caminho. Eu acho que eles andaram mais de 50 quilômetros de Jerusalém até lá. Só para a gente ver a precariedade. Vamos olhar o mapa rapidamente? Esse mapa, ele não está com uma boa definição, mas em verde, deixa assim mesmo. Em verde, nós temos a grande província da Judéia. Na apostila, como ela não está colorida, não vai dar para a gente acompanhar direito.
mas é a dinastia dos Herodes. Por quê? Porque tem Herodes o Grande, e depois tem Herodes Antipas, Herodes Filipe, tem 4 Herodes aí. E cada um deles governa uma parte. Herodes Antipas, Arquelau, o outro não deu para ver, Filipe. E o Herodes o Grande, são os 4 Herodes, e eles têm, no nascimento de Jesus, cada um tinha uma. Logo em seguida ao nascimento de Jesus, depois do nascimento, quando Herodes o Grande soube da notícia, ele quis matar Jesus. E o anjo mandou José e Maria fugirem para o Egito. Aí era um só governante, depois as coisas foram mudando. Nos tempos que Jesus foi executado, eu ponho isso na apostila com mais detalhe. Nos tempos que Jesus foi executado, o que aconteceu? O Pôncio Pilatos era o preposto de Roma. Roma tinha deixado de lado os Herodes e agora era Pôncio Pilatos que ditava as normas. Tanto é que foi ele que autorizou a execução de Jesus. São coisas políticas da época, né? E tudo isso pode virar. Eu pus um outro mapinha para a gente ver eu queria colocar o relevo. Parece que na internet ficou um pouco melhor do que aqui. Mas aqui está o Rio Jordão, Jerusalém estaria aqui nesse ponto aqui, mais montanhoso. Há uma depressão aqui até chegar no Mar da Galileia. A região de Tiberíades é uma região montanhosa, porque Jesus pregou no monte. E Lucas falou que Jesus estava na planície. Sabe o que aconteceu? As duas coisas. Eu acredito que Jesus subiu no monte e as pessoas ficaram na planície. Mas os críticos sempre arrumam argumentos infundados, né? Aí você está vendo, olha, a cidade de Nazaré, até chegar em Cafarnaum. Você sabe que Jesus completou 30 anos de idade, conversou com a mãe, possivelmente José já teria falecido. Não há relatos de José nos últimos dias de Jesus. Conversou com a mamãe Maria e falou: mãe, eu vou para Cafarnaum, eu vou morar em uma casa em Cafarnaum. Sabe qual a distância? 48 quilômetros. Houve uma separação para Jesus iniciar o seu ministério. Mas ele estava sempre andando, né? Lembra das bodas de Caná? Foi todo mundo, foi Jesus, foi Maria e foram os irmãos. Só esse, pode virar o próximo? Então, irmãos, os discípulos, tudo isso eu estou apresentando para a gente chegar numa conclusão. O que os discípulos queriam? Você sabe que Judas Iscariotes foi um seguidor de Jesus de primeiro momento. E ele queria muito chegar lá no império e destituir o império. Ele gostaria de um líder dessa forma, um líder militar. Um líder militar que tivesse pulso firme, um conquistador, um general. E aí ele foi olhando para um Jesus meigo. Amai os vossos inimigos. Eles ficaram olhando. Você sabe que essa pecha nunca saiu da cabeça deles? Tanto é que você chega em Atos 1, versos 6 e 7. Acho que está colocado. Vira o próximo. Os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, porque lá no verso 5 ele disse: fique em Jerusalém até que vocês recebam a promessa que de mim ouvistes. Então é a promessa que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor vai restaurar nesse tempo o reino a Israel? Quem perguntou isso? Os discípulos chegados de Jesus. Eles queriam esse tipo de líder. E Jesus estava discipulando eles, estava disciplinando a mentalidade deles. Porque aí ele respondeu: não é nesse tempo. Você está entendendo a expectativa que eles tinham? Eu pus todas aquelas informações para te mostrar que os judeus eram frustrados porque não tinham o direito de se autogovernarem.
Não vou nem falar do Brasil agora, né? Mas deixa para lá. Eles queriam um rei que viesse logo. Aí o Senhor Jesus trouxe a coisa para a devida dimensão. Não vos pertence saber sobre os tempos e as datas. No original do grego é Cronos e Kairos. Os tempos, a sua Bíblia de Almeida Corrigida diz tempos e as estações, né? Não vos pertence saber sobre os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por enquanto, o que compete a vocês é que vocês vão ser cheios do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas, no verso 8. Então, eu quero pôr para você isso aí. Pode virar o próximo? Já lemos o Daniel 7,14, agora há pouco. Há inúmeras profecias, né, sobre essa natureza de Jesus. Jesus reúne as 3 funções de rei, sacerdote e profeta. O livro de Hebreus fala bem claro, né, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Profeta, ele é a própria boca de Deus. Agora, sobre a sua natureza de rei, ele vai ser entronizado dentro de alguns anos. Eu tenho convicção que o arrebatamento não demora a acontecer. Sabe quanto tempo depois? 7 anos. Pouco tempo, né? 7 anos. Quem viver esses 7 anos vai ser um tempo muito prolongado por causa do pavor. Mas vocês são pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? Amém, vocês são pré-tribulacionistas, então aperte a minha mão. Porque eu nem quero cogitar nessa história de ser pós-tribulacionista. Deus me livre dessa teologia. Com todo respeito aos grandes obreiros que postulam essa ideia. Eu estou preparado não para conhecer o anticristo, eu estou preparado para encontrar Jesus nos ares, né? Mas deixa que isso aí é escatologia, né? Então, eu agora vou, porque no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Aí Jesus vai começar a colocar o caráter do seu cidadão, do cidadão que vai ser membro do seu reino. Ele terá que ter essas fórmulas de vida, ele terá que ter esses atributos, essas características, e tem que suar bastante para chegar nesse padrão do Senhor. Tem evangélico que é simplista, fala, eu vou só levantar a minha mãozinha diante do altar e eu já estarei salvo. Isso é um simplismo tremendo, porque o Senhor Jesus colocou exigências muito altas para nós alcançarmos. Inclusive ele disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Sabe, essa é uma hora que eu começo a amargar o coração ferve, eu falo, pula, não quero falar isso, mas eu tenho que falar para você e para mim, que o Senhor será bastante seletivo. Inclusive a parábola das 10 virgens fala que na igreja existia 2 tipos de virgens, quer dizer, de pessoas consagradas. Umas eram 5, né? 5 eram prudentes, as outras eram tolas, inconsequentes. E as inconsequentes não encontraram o noivo, né? Você lembra de Mateus 24:6? Mas à meia-noite houve um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe, e aí vem a história, né? Então, irmão, eu preciso trabalhar o meu caráter. Eu preciso trabalhar. Nós, os evangélicos pentecostais, vivemos entre 2 coisas, e não é a mesma coisa. Caráter muitas vezes não combina com carisma. Queremos pregações carismáticas, queremos derreter no Espírito, queremos cair no Espírito, amém, tudo bem, eu também quero, mas eu quero me amoldar à vontade do Senhor, eu preciso exercitar as minhas escolhas, eu preciso renunciar, eu preciso morrer,
eu preciso negar a minha carne, preciso tomar a minha cruz. Aí é a hora do caráter. Hoje nós estamos trabalhando com caráter. O que é caráter? É o conjunto de qualidades e defeitos, expressão máxima da personalidade. O pastor Elinaldo, em 2017, Elinaldo Renovato, ele fez uma revista que foi colocado aí para a igreja sobre o caráter cristão. E ele pegou esse conceito do dicionário Aurélio. Muito boa esse material, né? Está aí referenciado para você. O pastor Emerick, Alcione Emerick, ele compôs um livro intitulado... um livro que trata do caráter ferido, reestruturando ou restaurando o caráter ferido. Gostei muito do material. E ele fala, eu tenho a citação dele, está na apostila, tá? Vale a pena você se acercar de bons materiais para você ir entendendo mais sobre o caráter, porque é o seu exercício de vida. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não foram libertas, que alguma coisa prende essas pessoas, e elas precisam trabalhar algumas áreas na sua vida para obter essa libertação. Eu já acho aqui, quer ver? Alcione, da página 6. Alcione Emerick, reconstruindo o caráter ferido. Entre a página 43 e 60, ele fala de alguns conceitos. Esse eu achei interessante, ó. É o nosso músculo moral. Diante das provas, aparece se nós estamos raquíticos ou fortes. Então, chega uma hora da minha vida e da sua, em que nós somos provados. Será que nós conseguimos levantar esse peso? Então, acho que no próximo slide eu coloco uma referência bíblica de Mateus 7, 24. Jesus diz que quem pratica as suas palavras é um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Esse, então, está desenvolvendo o seu caráter. Aquele que tem desleixo, então ele não está praticando, só ouve, então está construindo a sua casa sobre a areia. Volta, por favor. Mais uma. Volta um pouquinho mais. Pode retornar para trás. Então, esse Gálatas está dizendo que o caráter é o resultado das nossas escolhas. E é estranho, né? Porque tem gente que acha que o caráter é só a obra de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo que vai nos santificar, é o Espírito Santo que vai nos regenerar, o Senhor vai dar um jeito de mudar a minha vida. E a realidade não aponta para isso. Mas então a coisa é mais ou menos, inclusive essa é uma lei conhecida como a lei da semeadura, ou então a lei da responsabilidade pessoal. Tudo começa com alguns pensamentos, ou então um conjunto de conceitos que nós temos na cabeça. Com o meu pensamento, eu pratico atos, eu faço coisas, e eu exerço escolhas. Então, eu pratiquei determinado ato. Quando eu vou repetindo esse ato, ele se transforma em um hábito. Se for uma atitude ruim, a gente chama isso de vício. E na sequência dos meus hábitos, eu estou construindo o meu caráter, que poderá ser um bom ou um mau caráter. Existe evangelho com mau caráter? Não vamos responder, vamos observar. Se você não quiser responder, eu respondo. Está cheio. A sociedade diz e você observa. Pessoas que estão construindo as suas casas sobre areia. Então, é esse o Gálatas 5. Não vos enganeis, Gálatas 6, né?
6, 7, 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele vai colher. E ainda continua explicando, quando eu semeio na carne, eu colho corrupção. Na NVI fala destruição. Mas quem semeia no Espírito, ou para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a gente poderia ir para Gálatas 5, verso 16, né? Lembra? Digo, porém, andar em Espírito e tal, né? Mas tá bom. Então, glória a Deus, irmão. Você vê que o nosso caráter cristão é o tema que nós vamos continuar depois, tá? Obrigado pela sua paciência. Devolvo a palavra para o pastor, para o que estará dirigindo a sequência aí. Jabes. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom para começar, né, pastor Mário Marques? Estamos agradecendo a Deus, agradeço a vida do nosso pastor Edson Talarico, que volta aqui ainda a ministrar os nossos corações durante esse final de semana. Um final de semana que Deus nos preparou para falar grandes verdades. Hoje estudamos, minha apostila aqui, pastor Edson, já está toda rabiscada aqui, é assim que eu gosto. Já foi 2 folhas do bloquinho e vamos anotando coisas aqui que Deus tem a falar ao nosso coração. Nós queremos agradecer também, irmãos, aos nossos patrocinadores que tornaram, irmãos, este evento possível. Nós estamos aqui, quem nos apoiou foi a empresa Embalasa, também a CPAD, as Lajes Bom Forte, Drogaria Sul América, Pão da Casa, Moriá Multimarcas, Fortaleza Material de Construção e a X-Trail Marketing Digital. Irmãos, esteja orando por esses irmãos que estiveram colaborando com o nosso evento, permitindo que nós estivéssemos, portanto, desenvolvendo e preparando todo esse ambiente. E eu confesso, pastor Jânio, que quando a gente chegou aqui e viu os irmãos chegando, a alegria do nosso coração foi crescendo, porque, sabe, desde que começou esse negócio de pandemia, essa confusão toda, estava tão difícil conseguir reunir os irmãos no evento, né, irmão Júlio Hugo? Não, né, pastor Júlio? E aí, Deus nos presenteia com os irmãos aqui. Amém, irmãos? É uma alegria, é uma satisfação muito grande ter os irmãos aqui conosco e sabendo que nós estamos nos dedicando esse final de semana a estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, a gente quer reforçar um aviso aqui, eu tenho alguns avisos para passar, para a gente já poder encerrar. Como o pastor Edson Talarico bem disse aqui, os irmãos podem formular as suas perguntas. Como que vocês vão fazer, irmãos? Tem um bloquinho aqui, se você quiser anotar alguma pergunta aí e entregar para o pessoal que está com um crachazinho preto do staff. Se você quiser anotar, também entregar para a gente, tá? No domingo de manhã a gente vai dar uma revisada nos temas e nós vamos ter um tempo aqui para responder as suas perguntas. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre a geografia bíblica que o pastor Edson Talarico trouxe aqui para nós, sobre esse tempo de governo do povo Israel, se você quer entender um pouco mais sobre o caráter, ficou com alguma dúvida, pode anotar, faça a sua pergunta, nos entregue. Procura qualquer um dos irmãos aí que estão com esse crachazinho preto, e aí você vai poder entregar a sua pergunta, e a sua pergunta vai ser lida aqui no domingo pela manhã. Também, irmãos, alguns irmãos, né, já viram ali, nós estamos com um painel ali do lado de fora, nós convidamos os irmãos a tirar uma foto ali, né, no nosso painel da nossa Semana Teológica. Se for postar aí nas redes sociais, não se esqueça de marcar o perfil da Adna, @Adna Central, e também da EBD, que a gente vai repostando, @EBD, Adna EBD _Central. Se você começou a escrever lá Adna EBD, você já vai aparecer como sugestão para você. Então, se quiser tirar uma foto ali, fique à vontade e ajude a gente aí nas divulgações. E também, irmãos, está aqui o pessoal as meninas da livraria Viva Metanoia. É uma livraria, irmãos, que tem um conteúdo selecionado. Elas tiveram um trabalho de curadoria, pastor Márcio, de selecionar temas relacionados, livros relacionados aos temas que nós estamos estudando aqui. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, as meninas estão ali, elas estão com sugestões
para que os irmãos possam ali se aprofundar um pouquinho mais nos temas. Então, passem lá, conversem com a Sara, com a Isa, elas têm boas condições lá para atender os irmãos, fiquem à vontade, e com certeza, irmãos, são livros muito abençoados, que vão trazer grandes bênçãos para a sua vida. E também, irmãos, eu só queria aqui finalmente agradecer aos irmãos que estão online conosco, né? Nós temos alguns irmãos que estão participando conosco, e também o pastor Cassiano. O senhor trouxe uma turma aí com o senhor, pastor? Cadê o pessoal da Adna de Cáceres? Não, mas animado. Cadê a Adna de Cáceres? Aí, muito bem, glória a Deus. Cadê o pessoal do Pedra 90? Aê, glória a Deus. E do Goiabeiras? Amém. E o pessoal aqui da Adna Central? Amém, glória a Deus, meus irmãos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês neste dia. E amanhã, irmãos, às 14 horas, você ficar com qualquer dúvida, aí na sua apostila, ó, tem a programação. Amanhã, às 14 horas, aqui, ó, tem aí, ó, a programação na sua apostila, com todas as palestras que serão ministradas. Amanhã a gente começa às 14 horas, irmãos. E nós vamos entrar falando sobre o discípulo e a sua vida devocional. Logo em seguida, comportamentos, e em seguida, caráter. E aí nós vamos ter um coffee break. E logo em seguida, voltamos com as nossas plenárias, irmãos. Então, já venha almoçado, já venha tranquilinho, para poder participar conosco amanhã às 14 horas. Já você tem programação na parte da manhã? Não tem, irmãos. Amanhã, somente a partir das 14 horas. Ok? Gostaria de chamar aqui o nosso pastor Márcio Camarão, que estará orando para nós darmos encerramento à nossa semana, o nosso primeiro dia. Quem gostou do primeiro dia, irmãos? Dá um glória a Deus aí, irmão. Amém, glória a Deus. Pastor Márcio. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor pela vida de cada irmão e irmã que aqui está conosco. Glorifica o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, preletor de hoje, Talarico, está conosco. Deus possa continuar abençoando. Pastor Jânio, nosso pastor, todos aqueles que estão envolvidos, obreiros, irmãos e irmãs, neste grande trabalho. Eu gostaria que esta palavra que o pastor Talarico começou a fazer uma leve introdução, e eu vou fazer um complemento e uma oração neste momento. E o que o pastor Edson Talarico falou para nós é o início do começo, é a ponta do iceberg. O que ele está despertando com o que ele colocou hoje para a igreja é tão somente o início, para que você possa então despertar ao entendimento e ao esclarecimento da palavra do Senhor, através do estudo e através da meditação na palavra. E eu quero que esta palavra fique no seu coração. Vamos fazer um ato profético? Estenda sua mão direita assim, se puder, em nome de Jesus. Senhor Deus, que essas mãos que aqui estão estendidas, Pai, possam ter o poder, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina. Meu Deus, o poder da palavra, meu Deus, que foi ministrada hoje, Senhor. Neste primeiro momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque poder nessas mãos que aqui estão estendidas. E que essas mãos que aqui estão estendidas, meu Deus, possam receber da parte do céu a sabedoria e a ministração do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra não seja somente uma palavra escrita num livro, mas que seja vivenciada pelo povo de Deus aqui presente, e aqueles que estão conectados pela internet da mesma maneira. Que haja um mover espiritual sobre essas vidas, que haja uma declaração poderosa da parte do céu sobre estas famílias, sobre a família Adna, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada família, e que Teu Espírito venha vivificar com toda a autoridade sobre cada um de nós. Coloca a sua mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu tenho a mente de Cristo sobre a minha vida. Diga: a mente de Cristo está sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Estenda as suas duas mãos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor e agradecemos, Pai, porque nós sabemos que através da Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra nos ensina, meu Deus, que quando nós ouvimos a Tua palavra, nós somos alimentados na nossa fé. E eu quero proclamar e declarar e profetizar neste momento, que cada pessoa não saia deste lugar da mesma forma que entrou, mas saia cheio do Teu Espírito, saia fortalecido pelo poder que há na Tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada vida aqui representada, na vida daqueles que estão em sua casa assistindo, ó Pai, também da mesma forma sejam visitados, e através desses 3 dias, ó Pai, da semana teológica, através do poder da Tua palavra, pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, que haja unção de renovo sobre a Tua igreja, que o fogo, ó Pai, do Teu Espírito Santo venha contaminar, meu Pai, venha contagiar, meu Deus, toda a Tua igreja, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, encontre liberdade em cada um de nós. Nós declaramos isso em Teu nome, em nome de Jesus, e só a igreja que crê, diga amém, e diga graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus bem forte agora, glorificando e exaltando, dando glória a Deus e aleluia, porque o Senhor vai se fazer presente nesses 3 dias neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos agora. Que a graça e o amor e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a Tua igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre todos nós. Declaramos, ó Pai, eu declaro em Teu nome, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Para abençoar vidas, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe amanhã. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Fala, irmão, até amanhã às 14 horas, espero você aqui, em nome de Jesus.